na sua fala. Espero poder contribuir. Eu queria começar falando, Cris, você mencionou essa necessidade de os servidores que acreditam em como a tecnologia pode ajudar, em como a gente, na verdade, pode, como humanos, potencializar os nossos resultados, o alcance da nossa ação em função da tecnologia. A tecnologia não é finalidade, e já eu passo a falar sobre isso, porque onde eu estou, na Secretaria de Governo Digital, a gente acredita muito nisso. Mas eu acho que é muito importante ter um ponto sobre como servidores que acreditam na possibilidade de um sucesso para além da burocracia, para além do carimbo, como diria o Jefferson, a necessidade desses servidores abrirem a boca, interagirem, falar sobre o seu trabalho. A gente sabe que temos grandes dificuldades de comunicação no governo, e às vezes é assim mesmo, um pouco na guerrilha que a gente faz essa lógica de comunicação dos grandes projetos. E eu vim falar de alguns deles aqui, tenho muito orgulho de estar num lugar super privilegiado, trabalhando com pessoas privilegiadas, aprendendo todo dia sobre como fazer serviços melhores, como entregar mais valor para o usuário. E eu vou compartilhar minha tela, começo daí. Vamos lá. Sobre as caricaturas, né, Cris, e todos os demais que estão nos ouvindo, obrigado pela audiência de todo mundo que está aqui acompanhando. É difícil a gente falar, né, de experiência do usuário em serviços públicos, né? Isso pode ser uma primeira retomada de caricatura sobre o que a gente é capaz de fazer, né? Eu acho, há um ano atrás, quando a gente decidiu, escolheu o próprio nome do departamento, a gente queria esse desafio, a gente queria ser colocado contra a parede para discutir abertamente a experiência do usuário. Então, a gente podia ter dado qualquer nome para fazer o que a gente faz, mas a gente decidiu que experiência do usuário era um nome provocante o suficiente para nos deixar desconfortáveis com o desafio que isso traz, e também comunicar de forma moderna aquilo que é interesse da gente divulgar em toda a esplanada. Então, de fato, eu vou falar de desafios gigantescos e que a gente está só começando esse trajeto, e convido todo mundo a participar disso, nos ajudando, porque existem inúmeras formas de todo mundo que está nos assistindo aqui ajudar também. Como eu mencionei para vocês, a gente faz parte, eu sou diretor do Departamento de Experiência do Usuário, o Cris me apresentou, mas a gente está dentro da estrutura da Secretaria de Governo Digital. Eu queria começar pela missão maior da Secretaria de Governo Digital, que é exatamente a de transformar o governo pelo digital, promovendo a efetividade das políticas, a qualidade dos serviços e reconquistando a confiança dos brasileiros. O destaque aqui para a nossa missão vai para esta passagem referente à confiança dos brasileiros. Dados do Latino Barômetro, que fez uma pesquisa sobre confiança no Estado, apontam que, obviamente, é algo que todo mundo espera, né? A confiança dos brasileiros no Estado é muito baixa. Historicamente é baixa, isso não é algo recente, e também não é exclusivo do governo federal. Mas o que está por trás da pesquisa deles, que foi muito revelador, qual é aquela coisa que está mais na cabeça do usuário, do cidadão, quando ele fala dessa desconfiança. E para 71% das pessoas que manifestaram opinião de desconfiança sobre o Estado, aquilo estava associado à qualidade de serviços públicos, nas diferentes dimensões dessa qualidade. Tempo de atendimento, enfim, canais digitais, burocracia, lentidão, quantidade de etapas, tudo isso se referindo ao grande tema serviços públicos, denota ou está por trás, isso é o grande eixo da desconfiança do brasileiro no Estado, dos latino-americanos, né, porque isso é uma pesquisa em toda a América Latina. Um ponto essencial daqui é que a gente, diante dessa realidade, foi daí que a gente moldou todo o caráter da ação da Secretaria de Governo Digital.
Porque mais do que ficar falando de políticas públicas em abstrato, a gente queria intervir ou interferir ou apoiar processos de transformação de serviços. A gente queria estar no balcão, diante do cidadão, seja um balcão digital ou analógico. Mas o que a gente queria era ver essa transação, que é exatamente onde o valor que o Estado pode entregar, ele está sendo consumado. A gente, no final do dia, existe para poder beneficiar o usuário, seja na hora de exercer um direito ou de cumprir um dever. E isso acontece num balcão, seja ele analógico ou digital, mas é um balcão, é numa interface de transação, digital ou não. Foi daí que tudo que eu vou apresentar para vocês moldou a nossa ação, e a gente está muito concentrado nisso, e obviamente, tivemos o cuidado de não fazer ações aleatórias a respeito disso, mas sim montar uma estratégia que dê volume, que dê lógica e coerência para essas atividades. Então, eu quero trazer para o conhecimento de vocês a nova estratégia de governo digital do Brasil, que foi publicada agora, em abril, e ela o período de ação dessa estratégia é de 2020 a 2022, e, obviamente, por falar de experiência do usuário, eu quero me ater aos temas dessa estratégia afetos à área onde eu estou liderando hoje, né? Mas eu quero convidar todo mundo a visitar o texto da estratégia de governo digital, que é fruto, inclusive, de participação social enorme ao longo do ano passado, final do ano passado e início desse ano. Houve muito trabalho de consulta pública, de oficinas com stakeholders, para poder elaborar essa estratégia, né? Ela não foi feita dentro de um gabinete trancadas 4 pessoas geniais, né? A gente teve muita consulta, e isso é um documento público que vocês, na minha opinião, devem acessar e criticar. No endereço gov.br/governo digital é possível acessar a estratégia, e muito em breve vai ser possível acompanhar a execução da estratégia, porque a gente, para usar um pouco do tema que o Jefferson trouxe na fala dele, a gente não quer criar papel. Estratégia, muitas delas acabam virando papel que em algum momento alguém engaveta ou toca fogo. Essa é uma estratégia viva, e ela tem responsáveis, ela tem metas, e elas são, além de públicas, a gente quer criar um canal de mão dupla com a sociedade para que a gente seja cobrado pela execução delas. Uma novidade dessa estratégia é o foco dela no cidadão. E aí eu passo a falar um pouco mais do meu universo ali dentro do Departamento de Experiência do Usuário. Os princípios gerais dela são transparência e aberto. A gente quer um governo que é transparente e aberto, que é integrado, que é inteligente, sabe fazer uso dos dados que possui, ele é confiável, isso é um elemento central até aqui do que eu tenho falado, né? E eficiente. Afinal de contas, a gente sabe que os recursos, todos eles, humanos, orçamentários, são todos finitos, né? Entrando um pouco mais em detalhe aqui, aqui a estratégia tem princípios, que são esses que eu mencionei para vocês, e objetivos, né? Então, são vários. Vocês vão ver que, por exemplo, vai desde oferta de serviços públicos por meio de transformação digital até ali na ponta, equipes de governo com competências digitais. Se eu pude notar bem, houve um comentário ao longo da fala do Jefferson, de uma pessoa que está assistindo, mencionando a capacidade de servidores públicos nesse novo cenário digital, né? E a gente tem programas para essa finalidade, posso mencionar de passagem mais à frente, mas esse é o quadro de ações, de objetivos, na verdade, da estratégia de governo digital. E aí eu posso falar um pouco daqueles que são mais afetos à realidade do departamento. E o primeiro deles que eu queria mencionar é oferta de serviços públicos por meio da transformação digital. A gente quer, obviamente, do interesse do usuário, ainda mais um usuário dentro de uma sociedade como a brasileira, que já é muito digital. A gente sabe dos limites de conexão que existe. Jefferson mencionou um pouco do caso da Estônia, é uma referência para todos nós, obviamente, que estuda ou que pratica governo digital. Capacidade de conexão é um elemento basilar da atividade de governo digital, né, para que ela seja bem-sucedida. Habilidades digitais na sociedade também são elementos importantes, mas a gente acredita que, vários dados de acesso à internet, dados oficiais ou não, inclusive internacionais, comprovam o ativismo do brasileiro na internet. Então a gente tem uma sociedade bastante conectada,
mas mais do conectada, ela é muito ativa na internet. A gente está nos top 3 usuários das maiores plataformas de e-commerce do mundo. Enfim, eu poderia gastar tempo falando de alguns dados que comprovam que o brasileiro está conectado. Só que o governo ficou para trás. E, na verdade, a gente está agora diante de um cenário que a gente precisa acelerar profundamente o processo de transformação digital, porque a gente já tem na outra ponta desse balcão digital um usuário que está acostumado a ter a excelência de serviço de plataformas bastante bem-sucedidas, e na hora que esse usuário está usando essa plataforma e depois vai consumir algum serviço do governo, ele não muda a chave, ele não muda a expectativa dele. E nem é desejável que a gente espere isso dele. O que a gente quer é atender a expectativa de qualidade que ele tem no mundo, no conjunto das ações deles, dos usuários no ambiente digital. E é sobre isso que a gente tem lutado, e eu acho que especialmente do ponto de vista de transformação digital, a gente tem sido muito bem sucedido. A gente só do ano passado para cá transformou 700 serviços públicos federais, e os nossos dados têm crescido em termos de percentual de serviços públicos já digitais. Hoje está já em 56%, alguns anos atrás já era 45%, então a gente avançou bastante em pouco tempo. Nós estamos falando de um universo de mais de 3.500 serviços. Tá? Outro objetivo é a avaliação da satisfação dos serviços digitais. A gente sabe que os serviços públicos, nós, dentro do governo e a sociedade como um todo, reconhece que os serviços públicos eles não são tão acessíveis, para além, obviamente, do acesso, do obstáculo de entrada para requisição de um serviço, o acesso à opinião é algo também raro. E a gente sabe que, na verdade, a minoria dos serviços atualmente questionam o usuário sobre qual é a avaliação que ele tem daquele serviço, daquela prestação. Então a gente desconhece, em geral, a satisfação do usuário. A gente tem avançado bastante bem. Ano passado, no primeiro semestre, a gente tinha em torno de 40 serviços conectados à ferramenta de avaliação que a Secretaria de Governo Digital oferece, e hoje já temos mais de 150. Esses números estão aumentando todos os dias, mas a verdade é que a gente tem um universo de 3.500 serviços e a gente tem que correr de uma forma bastante acelerada, assim, uma ação completamente exponencial para poder dar conta da realidade que a gente tem que atender. Mas a avaliação de satisfação dos usuários é uma meta da EGD. Como falei para vocês, tem CPF por trás de todas essas metas, e o CPF por trás dessa meta é quem vos fala nesse momento. Podem me cobrar até 2022 a meta de que a gente tenha pelo menos 50% dos serviços com avaliação de satisfação. Eu falo um pouco mais das metas específicas do nosso departamento mais à frente. A gente também quer canais de serviços digitais mais simples e intuitivos. Sobre isso a gente está falando de realizar mais pesquisas com o usuário. A avaliação do usuário não se dá só no ambiente da prestação de serviço, né? A gente muitas vezes tem a oportunidade de avaliar o usuário na concepção de um novo serviço, na concepção de um protótipo da revisão de um serviço já existente. Existem inúmeras oportunidades, formas de abordar um usuário para conhecer qual é a expectativa dele sobre aquele serviço. E a gente tem feito isso. Então o departamento também tem essa missão de ir para a rua para conhecer esse usuário. Infelizmente, é um pouco absurdo falar isso, mas a verdade é que até então a gente não tinha... Em regra, o serviço público não fazia esse tipo de ida a campo, né? Muitas vezes a gente criando processos, sistemas, fluxos que não dialogam com as necessidades do usuário, muitas vezes nem entendem a necessidade do usuário, e depois de lançados nunca viram o usuário, ou nunca ouviram, né? Porque muitas vezes veem os usuários, mas não ouvem os usuários. A gente quer, depois, aí já no princípio da EGD relativo ao acesso único aos serviços públicos, o que a gente quer aqui é consolidar os canais digitais, porque a verdade é que, no mais das vezes, a gente levou a complexidade do mundo físico para o mundo digital. Isso é evidente em vários casos, e a verdade é que a gente tem muitos canais digitais dissipados por aí, né? E dispersos por aí. E é um trabalho do departamento especificamente consolidar estes canais para que o cidadão nunca mais precise
decorar uma URL específica de um órgão ou de um serviço, a URL, o endereço na internet de acesso a um sistema. Ou como o Cris falou, eu acho que foi uma ótima introdução à nossa conversa aqui, conhecer quem é o órgão que presta aquele serviço. Então, assim, os canais têm que ser agnósticos, digamos assim, do ponto de vista de organogramas, né? E eu falo também um pouquinho mais à frente sobre isso. E, por fim, a gente também está falando de serviços públicos integrados, né? Então, acho que o Jefferson mencionou um pouco isso. O secretário de Governo Digital tem uma frase muito interessante que ele fala que no governo digital, se os dados não correm, quem corre são os usuários, né? E a gente começa a criar um bocado de despachantes virtuais. Na verdade, virtuais não, bastante reais, né? Mas digitais. E isso é muito grave, né? Do ponto de vista da experiência do usuário, eu acho que a questão da interoperabilidade de base de dados é talvez um dos elementos mais centrais, quando você consegue realmente simplificar a vida do usuário, independente se você mudou a regra do seu negócio. Você só botou no seu colo, no colo do gestor público, a responsabilidade por fazer as checagens necessárias, e não no colo do usuário, né? Passando aqui um pouco sobre os grandes temas de entregas, aqui só algumas das entregas, algumas diretamente relacionadas ao nosso departamento, outras, de uma forma mais geral, à Secretaria de Governo Digital, mas a gente também está falando de da entrega de uma plataforma de identificação digital do cidadão, falei da consolidação de canais digitais, também de integração de sistemas e serviços de governo. A gente quer, obviamente, ter foco na otimização de recursos digitais do governo, seja de recursos de alocação de recursos ou pessoas. E tem um tema colateral na Secretaria de Governo Digital, recente na Secretaria de Governo Digital, que tem a ver com o registro de empresas, que também está sendo muito ativado nesse processo de transformação digital. Um caso relativamente recente que a gente teve dos benefícios da digitalização, alguns dados internacionais mencionam que um balcão digital, a oferta de um serviço público em canal digital, ele é 97% mais barato, ou ele é 3% do custo de um canal físico, de um mesmo canal físico. Então, há benefícios do ponto de vista não só do usuário, mas obviamente do governo, em redução de custo, em matéria de redução de custo, acima de tudo, gestão de recursos públicos, que é muito notável em processo de transformação digital. Então, só nesse serviço, a gente conseguiu uma economia para o governo de 3 milhões, de 89 milhões para a sociedade, menos 665 atendentes dentro do serviço de certificado de vacinação internacional. Todo mundo que precisa viajar para o exterior, todo mundo não, mas boa parte dos viajantes para o exterior conhecem esse serviço, devem ter passado por esse processo. Esse é um dos mais de 700 serviços que a gente digitalizou no último ano e meio. Passar mais rapidamente sobre isso, mas basicamente a gente tem feito o cálculo dessa economia estimada. Acho que o Jefferson mencionou algumas coisas sobre os benefícios da eliminação do papel, e aqui nossos cálculos vão muito além disso, na verdade. A gente olha para duas dimensões dessa economia, que um é o cidadão, ou seja, o tempo gasto que o usuário gasta para, entender o serviço. Aliás, um é encontrar o serviço, 2 é entender o serviço, 3 é colecionar os documentos a partir do entendimento que ele teve do serviço para poder fazer a requisição do serviço. Depois, requisitar o serviço, esperar pelo atendimento e depois esperar pelo retorno do órgão. Essa é a visão economia para a sociedade, que é redução de carga burocrática para a sociedade. Do outro lado, a gente tem a economia do governo, e ela se reflete também em redução de papel, mas também redução de pessoal, redução de espaços físicos, de infraestrutura. Então, tudo isso aqui é uma tradução, que está nesse slide, é uma tradução daquilo que a gente poderia estar fazendo, o custo de oportunidade de um Estado que gasta muito na prestação de serviços físicos. É só um disclaimer sobre a necessidade, a urgência do governo digital. Eu acho que esse período da pandemia do Covid tem demonstrado isso, né, também. Somos do Departamento de Experiência do Usuário e eu queria comentar um pouco com vocês sobre alguns entendimentos sobre o que é que se entende por serviços centrados no usuário, né? Essa é uma expressão nova
para o ambiente público, infelizmente. E a gente tem uma compreensão sobre isso. Assim, a gente está aprendendo o tempo todo, querendo construir melhor os conceitos, os nossos entendimentos, mas a gente já tem um ponto de partida que eu queria compartilhar com vocês. Uma visão, um país com grande referência para a gente é o governo do Reino Unido. Eles são uma referência em termos de prestação de serviços acessíveis à sociedade em portais, na internet, e eles são muito... O que seria a Secretaria de Governo Digital deles tem um nível de profissionalismo e um nível de maturidade no tema da experiência do usuário que praticamente nenhum outro país do mundo tem. Mesmo países com maior nível de digitalização de serviços públicos ou com a sociedade mais digital. Eles constroem conceitos bastante relevantes que a gente meio que traduziu para o nosso entendimento, né? Então, a gente entende que serviços centrais dos usuários passa por serviços que são fáceis de encontrar e entender. Muitas vezes, a gente se depara em conversas com gestores de serviço, com um entendimento limitado de quando começa a prestação de serviço. Para muito gestor, na verdade não para muito gestor, mas para vários deles, a prestação de serviço público começa no balcão, quando o usuário está diante dele no balcão ou diante de uma interface na internet fazendo a requisição de serviço. Isso é errado. A jornada do usuário começa muito antes disso. E ela é basicamente, em tese, a jornada de busca de um serviço como a gente tem no mundo privado, quando a gente vai fazer uma compra no comércio eletrônico. Você quer conhecer qual o produto ou serviço que você deseja comprar ou consumir, você quer entender como ele pode te beneficiar, e você quer saber onde você pega mais informações ou pode processar seu pedido. No mundo dos serviços públicos é a mesma coisa. O cidadão também quer saber onde encontrar soluções para os problemas que ele precisa resolver. E ele também quer entender. E a gente sabe que a burocracia nossa, que o Jefferson comentou um elemento bastante importante, mas pontual, que é papelada, também passa pela forma como a gente escreve nossos serviços. Então, simplicidade de serviços não é só sobre etapas, tempo de execução de serviço, mas antes disso, a nossa capacidade de se comunicar com a sociedade tão heterogênea como a brasileira, com níveis de educação tão heterogêneos, tão distintos, com regionalismos, inclusive, muito importantes. Como que a gente se comunica para tantos brasileiros diferentes que querem consumir o mesmo serviço? Isso é um desafio que não pode ser nunca ser diminuído. São serviços centrais no usuário aqueles também que definem claramente as expectativas do usuário. Nesse sentido, o que eu quero explicitar serviços centrais no usuário informam ao usuário tudo aquilo que é importante para gerar a melhor expectativa nele. Ou seja, informam exatamente a quantidade de etapas, a quantidade de documentos, o tempo que vai levar, caso ele tenha dúvida, o canal de atendimento, como ele vai poder fazer o monitoramento, o acompanhamento do pedido dele. Todas as informações vão setar, de alguma forma, a expectativa do usuário em algum lugar. Pior do que isso é o usuário setar a expectativa muito abaixo, porque, eventualmente, ele tem um preconceito com aquele órgão, com o serviço público em geral, e ele não espera nada, espera pouco. Isso é ruim para a gente, né, como um todo, voltando a falar do tema da confiança, dessa relação entre Estado e sociedade. Mas, por outro lado, definir as expectativas do usuário de forma correta, honesta, direta, transparente, é muito importante, porque aí, nesse caso, o nível de decepção do usuário pode ser menor, ele sabe o que esperar daquela prestação de serviço, e no melhor dos mundos, ele vai ficar super surpreendido com a qualidade do nosso SLA, né, do nosso nível de serviço, dos melhores casos. Então, isso também é um atributo de um serviço centrado no usuário. É atributo de serviços centrados no usuário exigirem do usuário a menor quantidade possível de etapas também. Isso é natural a gente esperar. Meio óbvio, né? Importante que uma tradução de serviços centrados no usuário também são serviços acessíveis para todos que precisam utilizar. E aí passa a ser mais fundamental ainda aquela discussão sobre ouvir a sociedade, ir para a rua conhecer o usuário. Porque há um conjunto de limitações de várias ordens que estão diante dos usuários o tempo todo,
que impedem ele de acessar um serviço, de novo, para requerer ou para usufruir de um direito que ele tem, ou para cumprir um dever que a gente impõe à sociedade, que muitas vezes a gente impõe à sociedade sem oferecer as condições para que o usuário nos devolva, né, ou cumpra aquele dever. Então, acessibilidade, no sentido até mais lato da palavra, é um tema super importante. Serviços centrados no usuário também funcionam de forma familiar para o usuário. A gente sabe que toda experiência que a gente tem em um ambiente digital ou analógico, qualquer experiência, especificamente de serviço de consumo de serviços e produtos, a gente sempre está baseando a nossa experiência presente em coisas que a gente viveu no passado. A forma como a gente aborda um site para fazer uma compra tem a ver com a forma como a gente consumiu nestes ambientes no passado. Então a gente leva essas experiências conosco a todo momento. E buscar familiaridade para o usuário é um tema muito importante. Eu vou falar um pouco sobre como a gente tem tratado isso no portal gov.br. E também são consistentes em toda a jornada. Aqui a gente está falando de que, independente dos canais que o usuário usa, ou até mesmo quando ele transita entre canais, ele sente, ele consegue perceber que a consistência entre esses veículos que ele utilizou, e ele se sente dentro dessa jornada confortável em saber que ele não está em etapas diferentes a depender do canal que ele esteja, ou a informação é tão clara quanto possível em todos esses canais, a consistência por toda a cadeia de prestação de serviço. Uma visão, além dessa visão que a gente se inspirou muito no Reino Unido, existe também um pouco da nossa adaptação para essa visão. Eu queria compartilhar com vocês também um pouco dessas dimensões. A gente fala muito, aqui são coisas que a gente repercute mais ainda nas nossas falas, e uma delas tem a ver com o foco no valor que o usuário identifica e na ação que deseja desempenhar. O Cris, de novo, no início falou algo muito relevante sobre isso, assim, sobre o usuário não quer, quando ele quer um passaporte, ele não quer saber se é na Polícia Federal ou se é no MRE, no Ministério das Relações Exteriores, que ele deve tirar isso. Aliás, isso confunde ele, e em tese ele não deveria saber disso. Isso é back-office, no fundo, né? E quando a gente fala de foco no valor, é um passo até mais além do que esse que o Cris mencionou no início da conversa. É o passo de que o usuário também, no limite, ele não quer nem o passaporte. O que ele quer é viajar para o exterior. Esse é o valor que está por trás do documento. E uma vez que os gestores de serviço sejam capazes de notar que o que eles oferecem é algo que vai ajudar o usuário a realizar o valor que ele tem em mente, tudo muda na hora de você fazer a gestão desse serviço, a concepção do serviço e as sucessivas revisões, simplificações do serviço. Porque se você tira da frente o nosso ego institucional de que o nosso documento é a coisa mais importante para o usuário, simplesmente o olhar para o serviço é mais simples, porque a gente não está focando nos processos, no papel, no documento final, que é resultado da prestação de serviço. A gente está falando de habilitar um usuário a exercer um direito. Ele tem direito a viajar para o exterior, o documento passaporte habilita isso. Isso é válido também para CNH, para carteira de trabalho, para todos os outros documentos que habilitam o usuário a algo. Isso a gente reforça, essa é uma mensagem que a gente reforça muito. Obviamente, serviços centrados nos usuários ocupam pouco tempo do usuário. E aí é mais do que ter mais ou menos etapas, tá? Porque etapa, assim, acho que a etapa é só uma concretização da complexidade de um serviço, de uma jornada dentro de um serviço. Mas você pode ter poucas etapas que demoram muito tempo para serem realizadas, ou 15, 20 etapas que são muito rápidas. Então, assim, no fundo, as etapas são só uma forma de medir a complexidade, mas a gente aqui está falando de algo mais do que isso, é tirar tempo que o usuário poderia estar, que o usuário está usando para burocracia, para entender o serviço, para requisitar um serviço, para acompanhar um serviço e depois recebê-lo, devolver esse tempo para a sociedade, para o usuário, para que ele faça um melhor uso, um melhor usufruto desse tempo.
o que está vinculado a esse tema é, obviamente, serviços que exigem baixa carga cognitiva do usuário. Então, tem a ver, isso é outra dimensão, né? Uma coisa são serviços rápidos, outra coisa são serviços simples de entender, simples de executar. E aí a gente está falando de novo, aquele elemento que eu já citei, de redução da carga da burocracia no tempo e no raciocínio do usuário. Quanto mais simples forem e houver mais familiaridade de um usuário com aqueles ritos, melhor para todo mundo. Serviços centrados no usuário, e aí eu acho que esse é um ponto da definição um pouco mais de futurística, digamos assim, são serviços que encontram o usuário, mais do que são acháveis, mais do que aquela ideia que eu mencionei de que serviços centrados no usuário são aqueles fáceis de achar, de encontrar e de entender. A gente está falando de um conceito que é do serviço encontrar o usuário. E aí a gente também tem a dimensão de oferecer no governo federal um pouco dessa visão de que o serviço tem que estar disponível para o usuário na hora que ele lembra do serviço, não na hora que a gente quer que ele lembre do serviço. Isso tem um pouco da dimensão de um contexto de uso, de quando o usuário sente a necessidade, ele no ambiente, no contexto que ele está, com o aparelho que ele tiver na mão, com os recursos tecnológicos que ele tiver na mão, ele ser capaz de ser encontrado preditivamente, preventivamente, ou mesmo proativamente, ele achar pelos canais que ele tem mais conforto e é oportuno para ele utilizar, encontrar aquele serviço. Então, sei que aqui tem um nível de futurismo relevante, mas é só para apontar para vocês daquilo que a gente está mirando. A gente está mirando nisso efetivamente. E, obviamente, serviços centrados nos usuários oferecem canais de ajuda e acompanhamento. Naturalmente, a gente não quer que o usuário fique perdido nessa jornada, no eterno silêncio sobre o que pode estar acontecendo com o meu serviço. A gente quer que ele possa acompanhar isso da forma que for mais útil para ele e conveniente. E, de novo, aí eu já mencionei, vou pular por essa, Cris me ajudou a explicar, serviços centrados nos usuários escondem as estruturas organizacionais. Eles são centrados no serviço, naquele valor entregue, e não exatamente em quem produz esse serviço, qual é o órgão que está por trás daquele serviço, qual é o gestor, qual é a pessoa que está por trás daquele serviço. Por que serviços centrados no usuário importam? Assim, tem alguns elementos muito diretos para a gente. Eles oferecem custos menores de desenvolvimento. Uma vez que você centra no usuário, você tem abertura para entender a perspectiva do usuário, você consegue rapidamente identificar se você está indo no caminho errado ou não do desenvolvimento de um serviço, de um sistema, e você dá passos atrás para dar mais passos à frente nessas interações rápidas e frequentes com os usuários daquele serviço, os potenciais usuários. Então tem uma questão de custo por trás. Uma vez que você está centrado no usuário, é natural que você seja mais efetivo na oferta da solução, porque você conhece mais as dores que estão no dia a dia daquele usuário. Então, uma vez que o usuário é menos uma incógnita para você, e mais alguém que você conhece e tem um nível de intimidade com as suas dores, você oferece soluções mais efetivas e você ainda ganha o benefício de, eventualmente, ter conversas com um ou mais usuários que geram insights sobre como você deveria oferecer aquele serviço. E oportunidades de simplificação, enfim, no limite, a eliminação do serviço, né? Esse é o ápice, digamos assim, da simplificação, é você não ter mais o serviço, porque você não tem mais a requisição necessária. Você, eventualmente, no governo do futuro, vai ser capaz de receber o valor que procura sem requisitá-lo, mas de forma preditiva, porque o Estado, a partir dos dados que conhece da situação e momento de vida que o usuário está, ele é capaz de se antecipar àquela necessidade do usuário, sem necessitar que ele clique no botão solicitar. Reconhece o contexto de uso do cidadão, foi o que eu mencionei no slide anterior, reconhece o momento de uso mais frequente, mais oportuno para o usuário, e são mais abertos e transparentes, mudam a relação de confiança com o cidadão. Isso também é bastante evidente. Uma vez que eu já tenho falado muito nesse slide sobre o governo do futuro, é isso. A gente acredita que alguns serviços centrais dos usuários são pré-requisito para o governo do futuro. Assim, a gente não é capaz de dar o próximo passo. O governo 5.0, aproveitando a mensagem do Jefferson sobre a matéria, sobre o tema governo 4.0, o governo 5.0 ele não existirá sem
sem que ele antes se torne um organismo centrado no usuário. E o que tem nos orientado no dia a dia, passando para falar um pouco mais do nosso dia a dia de trabalho, né, para que vocês conheçam um pouco do que temos feito. A nossa pergunta master, digamos assim, é como as coisas que fazemos melhoram a vida do usuário? Essa é uma pergunta que a gente precisa levar à mesa toda vez que a gente está discutindo a criação de serviço, a revisão de um serviço, a criação de um canal digital, de um app, de um site, de um sistema. Isso é uma pergunta que tem que estar atrás de nossas mentes o tempo todo quando a gente está fazendo discussões sobre serviços públicos. E é isso que eu convido todo mundo, seja lá no departamento, seja fora do departamento, outros gestores públicos, outros servidores públicos em qualquer nível, se fazer o tempo todo, né? Algumas coisas sobre as quais a gente tem feito, assim, aqui são, digamos, o nosso caminho, nossa escadinha para uma experiência do usuário mais rica. Alguns desses elementos que a gente tem dado mais atenção atualmente são, começando pela base, que é o fundamental de todo o resto que a gente faz, é pesquisa com o usuário, é ir para a rua, é viabilizar que todas as outras coisas sejam construídas com base nas opiniões que os usuários têm refletido sobre o nosso trabalho, sobre as soluções. Não faz sentido nenhum fazer outra coisa se ela não parte de uma visão que tem a escuta ativa ao usuário como elemento básico, né? Fundamental. Do ponto de vista de gestão da qualidade, a gente precisa, e isso não é muito espontâneo ou intuitivo no governo, que é entender quais são os atributos de qualidade, o que é que compõe o conceito de um serviço de qualidade. A gente tem investigado isso, a gente tem uma cooperação com a Universidade de Brasília bastante interessante sobre isso. A gente construiu um modelo de qualidade naquele mesmo endereço que eu mencionei para vocês, gov.br/governo digital. Essa documentação está explícita, vocês podem consultar, baixar, reutilizar, todos bem-vindos a fazerem as críticas e usos, mas a verdade é que a gente está investigando pela primeira vez quais são esses atributos que compõem um serviço de qualidade. Eu menciono um pouco mais à frente quando eu entro detalhadamente nesse tópico, tentando acelerar um pouco mais a apresentação aqui. Aquilo que eu mencionei, a digitalização, canais digitais são coisas cada vez mais fundamentais. No nosso mundo de relações privadas, isso está mais do que provado, mas isso não é tão claro, ou não vinha sendo tão claro nos governos em geral, né? Se tornou um tema de grande relevância, especialmente, como eu falei agora, nesse momento, a gente tem acelerado demais o trabalho, uma equipe já super acelerada e produtiva tem produzido ainda mais, isso é fantástico, sobre como a equipe, seja do departamento da Secretaria, como a Secretaria de Governo Digital como um todo, reagiu ao problema que nós estamos vivendo. Mas a verdade é que tem muito a ser feito, e esse muito a ser feito passa por melhor acessibilidade de sites e sistemas, melhor usabilidade, padrões de interação que vão, no final das contas, ser responsáveis por aquele tema da familiaridade do usuário com as interfaces que a gente oferece, e interoperabilidade da base de dados, algo super relevante para a simplificação da vida do usuário. E a questão de contexto de usos, tem não só aquilo que eu já mencionei até aqui, mas tem uma questão que é a gente testar novas tecnologias e usos para um cidadão que está avançando rapidamente no uso da tecnologia. Então, de passagem, eu quero mencionar projetos que a gente tem que, apesar de estarem concentrados hoje em centralização de portais, da informação para o usuário, para a informação oficial para o usuário ser apresentada de forma central, o que a gente quer, no fundo, é, através de uma ampla distribuição da nossa base de dados de serviço, colocar a informação e a prestação de serviço nos mais diversos lugares, com a maior capilaridade possível que a gente pode ter. Então, é do nosso interesse testar novas tecnologias, como o WhatsApp. O WhatsApp é um instrumento super democrático, né? Da minha sobrinha à minha mãe, estão todos no WhatsApp usando freneticamente os recursos. Por que o governo não está lá de forma mais acentuada, mais assertiva, por exemplo? Mas também utilizando assistentes virtuais, como Alexa da Amazon, Siri da Apple,
no Google também. Como que a gente faz uso dessas tecnologias, conectando nossas bases de conhecimento a elas, para que o consumo de serviço público não seja também, a gente não faça do cidadão um refém de entrar num portal, entrar no aplicativo. Não, ele tem caminhos que a conveniência da vida dele, o momento da vida dele, a situação de vida dele, inclusive emocional e psicológica, vai indicar qual o melhor caminho para ele. Porque a gente precisa fazer o trabalho de bastidores, de criar as condições para que a gente tenha serviços como plataforma, né? Algumas das nossas metas, a gente quer aumentar o nível obviamente, de satisfação do usuário com serviços públicos. A gente, de novo, mencionando que a gente ainda tem poucos serviços que fazem avaliação, mas que, no fundo, a gente quer que todos façam, mas a gente também não quer que só faça, a gente quer que saiba exatamente como reagir à opinião do usuário. E isso a gente quer incrementar a nota dos serviços públicos federais em relação a essa satisfação. A gente quer realizar mais pesquisas com usuários, a gente quer unificar cada vez mais canais, tornando as estruturas de organograma do governo federal cada vez menos relevantes para o usuário quando ele quer consumir informação pública ou serviço público. E a gente também quer que não é só colocar plataformas digitais, canais digitais, na frente do usuário. A gente quer saber o nível de engajamento do usuário com aquela plataforma, saber se ele completa as atividades que ele pretendia realizar dentro daquele canal ou não, qual o tipo de recorrência dele naquele canal, e a efetividade das soluções oferecidas por aquele canal para o usuário. Então, de novo, não basta avaliar, não basta fazer só pesquisa com o usuário, não basta só fazer canais digitais integrados, a gente quer saber se eles têm sido úteis no final das contas, né? Algumas das coisas que a gente tem feito, nos últimos anos a gente ouviu já quase 2.000 pessoas em diferentes pesquisas com usuários. A gente conseguiu, e eu acho que é justamente porque a gente criou uma estrutura dentro da Secretaria de Governo Digital que pensa diariamente a experiência do usuário. A gente conseguiu mapear boa parte das jornadas mais importantes dos usuários nos serviços públicos. Eu trago alguns exemplos dessas jornadas para vocês. Aqui é um exemplo de jornada da carteira de trabalho digital que a gente fez junto com os gestores de serviço. Isso é parte do trabalho que a gente realiza junto com eles. A gente cria uma matriz de priorização, dado o volume de sugestões que a gente faz, advindas, obviamente, das pesquisas com os usuários. A gente oferece para o gestor a oportunidade de olhar para aquelas que foram identificadas como mais relevantes e também com níveis diferentes de complexidades. Então, o nosso target nessa hora é olhar para os problemas mais relevantes com a menor complexidade possível da solução, que exige menor esforço do órgão para realizar. Isso a gente também oferece como serviço. E falando um pouco do modelo de qualidade, aqui eu vou ter que passar mais rápido, mas aqui eu ia demonstrar como que é um processo de avaliação da qualidade de um serviço quando ele está indo para a esteira de transformação digital. Este é o processo típico da transformação digital no governo federal. A gente vai fazer prospecção de entregas, pactuação, preparação, execução, treinamento, implantação e depois o monitoramento pós-entrega. A gente entra em alguns pontos daqui para olhar a consistência digital de um serviço que está sendo pensado. Consistência digital tem a ver com o nível de convergência daquela proposta de serviço com as ferramentas tecnológicas já ofertadas pelo governo. Então a gente quer que as nossas plataformas sejam de fato usadas pelos diferentes serviços, porque isso vai trazer familiaridade para o usuário no final do dia. Ele vai entender que ele está num serviço público federal que tem o mesmo login, que tem o mesmo mecanismo de avaliação, que tem o mesmo mecanismo de dashboard de acompanhamento e monitoramento. Enfim, várias coisas que trarão essa familiaridade. Isso tudo é item de consistência digital para a gente. Além disso, a gente faz oficinas, manuais e cursos para que na preparação desse serviço, essa gestão da qualidade do serviço seja mais clara para o gestor de serviço, para todos os stakeholders relacionados ao serviço. E na hora da execução, a gente não só faz uma reavaliação da consistência digital, mas a gente também bota o elemento de experiência do usuário, que é em um ambiente de homologação, testar antes de ir para o ar um serviço digital com usuários reais e especialistas. E aí a gente tem um critério que é, a primeira coisa, assim, serviços com mais de 30 mil solicitações são os prioritários para a gente, porque tem um impacto grande. A gente tem uma gradação que tem um conjunto de notas que vão indicar o sucesso ou não do encaminhamento daquele serviço para produção. Então, por exemplo,
Um serviço que tem uma nota mais baixa, ele vai provavelmente voltar para o processo de revisão. Um serviço com nota mediana, ele vai ter que ter um plano de melhoria até a implementação real dele para a sociedade. E serviços com notas que a gente considera boas ou excelentes vão para tem um caminho aberto para entrar em produção. Aí no final do monitoramento pós-entrega tem um elemento que surge que é a satisfação do usuário. Uma vez que os usuários já estão usando aquele serviço, também serão priorizados serviços com muito baixa satisfação do usuário. E aí entra a história do plano de melhoria e as reuniões de comitê estratégico que a gente realiza com os gestores de serviço para fazer um ciclo trimestral de avaliação dos resultados. Esse aqui é a cara do que é a área logada do gestor de serviços no gov.br. Dentro do portal, já vários gestores já têm acesso, a gente está expandindo esse acesso, mas essa é a cara de um dashboard que traz todas as informações que o gestor precisa ter para poder tomar melhores decisões, decisões que têm a ver com, acima de tudo, a visão do usuário nesse processo. O processo do GovBR, eu vou ter que passar mais rápido pelo adiantado do tema, mas a gente está trabalhando na unificação de canais, em migração dos sites institucionais, ou seja, de novo, como o Cris mencionou, para a gente evitar que o usuário tenha que saber que é receita.fazenda.gov.br ou economia.gov.br, ele entrando em gov.br, ele vai ter toda a informação pública necessária, especialmente de serviços. A gente também está fazendo a mesma unificação também para apps, ou seja, a gente quer que o usuário não precise navegar em produtos, em aplicativos, nas lojas de aplicativos dispersos. A gente quer que ele possa, primeiro, ter a confiança de que está consumindo um app credenciado, oficial de governo. E segundo, encontrar num lugar só, centralizado. O próximo passo disso é a junção de apps. A gente já nota, justamente porque a gente tem uma loja hoje com quase 100 aplicativos já presentes, publicados naquela loja, a gente já nota possibilidades de junção de funcionalidades, porque há sombreamento entre aplicativos. E também o Design System, pela primeira vez o governo federal criou um Design System, que é basicamente uma sistemática de padrões visuais e funcionais para web, para app e para demais interfaces, inclusive sistemas, que a gente indica para o gestor como aquele sistema do ponto de vista visual tem que ser apresentado e quais são as funcionalidades, como funcionalmente, na verdade, no processo de execução de jornada digital do usuário, aquilo deve se comportar. Isso traz muito o conceito de familiaridade de novo que eu mencionei no início, e isso tem sido um instrumento muito importante nas nossas discussões. Essa equipe que está fazendo o dia a dia do Departamento de Experiência do Usuário, parte dela, na verdade, o print não coube todo mundo, mas é uma galera que eu tenho uma honra incrível de conviver e aprendo todo dia, como eu falei no início. E para seguir aprendendo, queria terminar por aqui, convidar todo mundo a entrar no portal gov.br e me colocar à disposição para discussão aqui, mas após essa discussão também a gente poder continuar construindo serviços cada vez mais centrados nos usuários. Muito obrigado.